Olá! O programa que nós preparamos para você ver é sobre saneamento básico no Brasil. Assunto sério. Em 5 reportagens eu conheci de perto este problema crônico que agora já tem algumas soluções. Eu estive onde o rio Tietê nasce, conheci uma comunidade que lutou pela construção de uma estação de tratamento de esgoto, conversei com especialistas e vi de perto o esquema de um município modelo onde 100% do esgoto é tratado. Você sabia que a população brasileira produz em média 8,4 bilhões de litros de esgoto por dia? E que deste total apenas 36% é tratado? Para você ver. A maior parte do esgoto que nós geramos é despejado em estado bruto na natureza e acaba contaminando o solo, os rios, as nascentes. É verdade que os índices de atendimento de água e esgoto no Brasil têm avançado recentemente, mas ainda de forma lenta. É que o Brasil tinha passado muitos anos sem investimentos em saneamento. É obrigação do poder público realizar obras de saneamento. É um direito humano o acesso à água potável encanada, à coleta e ao tratamento de esgoto. É o que diz uma resolução da Organização das Nações Unidas. O Brasil tem avançado muito nos últimos anos no combate à pobreza e à desigualdade. Entre 2003 e 2008, investimentos de mais de 10 bilhões de reais garantiram a 15 milhões de pessoas o acesso à rede de esgoto. Mesmo assim, o direito ao saneamento básico ainda está longe de muitos brasileiros. Esta é uma realidade para 57% dos brasileiros que vivem onde não tem coleta de esgoto. Onde não existe rede de coleta, o esgoto corre a céu aberto e é jogado direto em córregos. Menos de 35% do esgoto gerado no Brasil recebe algum tratamento antes de ser despejado nos rios ou no mar. O Brasil tem índices baixíssimos de saneamento básico e isso é um problema cultural. Durante muitos anos a gente conviveu com a falsa ideia de que o Brasil é um dos países mais ricos em água do planeta. E nessa cultura de abundância, a gente cometeu um grande descaso com os rios. O rio Tietê é o maior exemplo do estrago causado pelo esgoto. É aqui em Mogi das Cruzes que começa a degradação do rio Tietê. Hoje a cidade consegue tratar 42% do esgoto, o que significa que quase 60% do esgoto produzido por 320 mil moradores continua sendo jogado in natura no Tietê. A Prefeitura de Mogi informa que até 2012 todo o esgoto deve ser tratado antes de ser despejado no Tietê. Enquanto isso, valetas como esta causam transtornos para os moradores. Quando chove, transborda, então fica aquele mau cheiro mistura com a água e a doença, a gente tem criança, é complicado. Mas complicado mesmo é o estado de saúde do rio Tietê quando se aproxima da capital. Na região metropolitana, o rio Tietê recebe todos os dias 680 toneladas de esgoto. E aqui em São Paulo, faz parte de um dos cenários mais feios da cidade. Fica espremido entre as várias pistas da Marginal e está totalmente poluído. Na verdade, aqui o rio está morto, tem zero de oxigênio. Há 20 anos, o projeto Tietê tenta despoluir este rio agonizante, mas que ainda tem força para mobilizar a população e manifestações como esta, para que ele volte a ter a importância do passado. Seu Levon trouxe fotos de quando praticava remo por aqui. Dá muita saudade, principalmente na prática de esporte, que eu sempre gostei, né? Pratiquei durante 15 anos o remo, então a gente sente uma falta, no fundo é uma falta, não por mim, mas pela juventude que não pode praticar esporte no rio Tietê. Hoje o principal vilão do Tietê é o esgoto doméstico, não mais o industrial. E para garantir a boa saúde do rio, a atitude da população também é fundamental. O que a gente espera é que a sociedade consiga inverter essa lógica, volte a olhar para os rios e córregos e usar essas áreas como nos outros países, como nos países europeus, onde as pessoas tomam banho de sol na beira do rio, navegam, usam transporte coletivo e aí quando você usa, você cuida. Como nós vimos, a população, através de movimentos organizados, também pode reivindicar obras como a instalação de rede de esgoto. Em 2012, nós vamos ter eleições municipais no país todo. E é importante que os eleitores
cobrem dos candidatos a vereadores e prefeitos compromissos com o saneamento básico, né? São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país, só trata 75% do esgoto coletado. E a poluição do rio Tietê é um dos exemplos mais tristes da falta de saneamento. No fornecimento de água, o progresso foi maior. 81% das moradias têm serviço de água. Se contarmos só a área urbana do país, o índice aumenta para 95%. Mas a coleta de esgoto só atinge 43% das moradias. E o tratamento é ainda pior. Menos de 35% do que é produzido recebe algum tratamento antes de chegar aos rios, represas, mares. Uma grande parte do esgoto está indo para os cursos d'água. E isso com impacto ambiental brutal, gerando doenças. Levantamento da ONG Trata Brasil, em 81 municípios com mais de 300 mil habitantes, mostra as grandes disparidades no país. Em Jundiaí, interior de São Paulo, a primeira no ranking, 91,3% do esgoto é coletado e totalmente tratado. Já em Porto Velho, capital de Rondônia, a última colocada, só 2,1% do esgoto é coletado e nada é tratado. Hoje, mais de 70% dos grandes rios do Brasil estão poluídos e contaminados por falta de tratamento de esgoto doméstico. Nos últimos 4 anos, na primeira fase do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, o governo federal assegurou 40 bilhões de reais para saneamento. Agora está selecionando projetos para a segunda fase do programa, que começa em 2011, com mais 45 bilhões de reais. Pelos cálculos do Ministério das Cidades, as obras de saneamento demoram em média 5 anos para serem implementadas, desde o projeto até a conclusão das obras. Por isso, os principais resultados do PAC só devem começar a aparecer em 2011. As obrigações do poder público para o setor só foram definidas em 2007, quando entrou em vigor a Lei do Saneamento Básico. A lei prevê a elaboração de um plano de saneamento básico e a criação de mecanismos de controle social. Não havia uma lei federal que regulamentasse o serviço de saneamento, portanto não havia investimento nem de iniciativa privada, nem grandes investimentos das outras companhias. Então isso só começou a reverter quando em 2007, primeiro em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, aí criou-se a Secretaria Nacional de Saneamento, depois com a Lei 11.445 de 2007, que aí deu um marco regulatório, quem faz o quê. Mas para a ambientalista da ONG SOS Mata Atlântica, a lei não define as responsabilidades e permite um jogo político de empurra-empurra entre municípios e estados. Pode ser do estado como pode ser do município, e esse é o problema, porque nem sempre prefeitura e estado são do mesmo partido político. No Parque Andreense, bairro de Rio Grande da Serra, região do ABCD, os próprios moradores se organizaram e foram à luta em busca de uma estação de tratamento de esgoto. Numa área de Mata Atlântica, de proteção ambiental, o esgoto seguia a céu aberto até um córrego que deságua na represa Billings. Depois de 8 anos, a reivindicação dos moradores foi incluída no orçamento participativo e desde 2007, todo o esgoto daqui é tratado. Já está muito claro que todo mundo quer um rio limpo, mas falta a ação de cada um. Ainda tem muita gente que joga lixo pela janela do carro, pelas ruas. E onde isso tudo vai parar? E um bom exemplo do que a Malu, do SOS Mata Atlântica, falou é o rio Tâmisa, em Londres. Por volta do ano 1610, o Tâmisa já foi considerado poluído, deixou de ter água potável. No século XIX, as sessões do parlamento, que fica às margens do Tâmisa, já eram suspensas por causa do mau cheiro que vinha do rio. O processo de despoluição demorou 150 anos. O Tâmisa voltou a ter peixes, velejadores e virou atração, com passeios turísticos e tudo. Para você ver, a despoluição de um rio das proporções do Tietê e no ponto que ele chegou é difícil, mas não é impossível. Depois do intervalo, vamos ver outras 2 reportagens desta série sobre saneamento básico. Nossa saúde está diretamente ligada a este assunto e o planejamento urbano é vital.